Boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Bernardo Coelho, sou procurador do trabalho aqui em São Paulo e eu estou dando início ao nosso webinário Juventude Trabalhadora e Sindicato. Para darmos início ao nosso webinário, eu vou passar a palavra à doutora Sandra Lia Simon, subprocuradora-geral do Trabalho, neste ato representando o Procurador-Geral do Trabalho, doutor José de Lima Ramos Pereira. Aqui liberando meu áudio. Em primeiro lugar, como me recomendaram, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, escuros e também platinados. Eu estou com um vestido que se vê a parte superior em cor roxa e verde, óculos excepcionalmente hoje pequenos, ligeiramente azuis, e estou na minha sala, na Procuradoria-Geral do Trabalho, com um fundo embaçado, que tem estante e coisas típicas de uma sala de trabalho. Eu quero, primeiramente, saudar a todas as pessoas que estão acompanhando esta relevante atividade promovida pela nossa Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, a CONALES. Eu gostaria também de manifestar minha alegria em poder representar o nosso Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, a quem desde já agradeço a confiança e que também traz muita responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que acaba também me dando um lugar de fala, já que atualmente atuo como representante da Procuradoria-Geral do Trabalho na CONALES e também como coordenadora da 3ª Subcâmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, órgão superior do MPT que tem por atribuição receber e apreciar os feitos que tenham exatamente as lides sindicais como matéria. Eu gostaria também, rapidamente, de destacar a importância do tema que será enfrentado e debatido hoje aqui. Em épocas de intensificação e enaltecimento do individualismo e da busca incessante do desmantelamento da proteção social trabalhista, fartamente difundidos e defendidos pelas mídias, como mostrar às novas gerações a importância do coletivo, a importância da união em prol de um bem comum, de um bem para todos. Essa missão, que não é fácil, é uma das atuações prioritárias do Ministério Público do Trabalho. A essência da liberdade sindical está diretamente relacionada ao grau de acesso e de participação no sindicato. E nessa atuada, é imprescindível idealizar mecanismos de integração de jovens na vida sindical, consideradas exatamente as peculiaridades dos dias atuais. E não é o MPT que pode criar ou impor estes mecanismos, mas o MPT pode e deve atuar como facilitador de diálogo. Como exatamente o que estamos vivenciando nesse webinário, com a presença de pessoas estudiosas que são referência na área, o professor Marco Aurélio Santana e o professor Rui Braga, a quem rendo todas as homenagens, e faço aqui uma pequena tietagem, e também agradecendo a disponibilidade e a oportunidade de ouvi-los. Agradeço também todos e todas as dirigentes sindicais presentes que vivem no seu dia a dia os desafios de fazer da experiência sindical uma expressão concreta de democracia. E preciso, por último, parabenizar a CONALES pela iniciativa. E o faço nas pessoas do meu colega Bernardo Leôncio Coelho, gerente do projeto Sindicalismo e Juventude, e das minhas queridíssimas companheiras e coordenadoras nacionais da CONALES, Vivian Brito Matos e Priscila Moreto de Paula. E que tenhamos excelentes aprendizados para enriquecer nossa reflexão e para que possamos, cada qual no seu papel e no seu lugar, atuar melhor. Sandra Lia, colega de muitos anos, obrigado pelas suas palavras, sempre tão sábias, tão
enaltecedoras da nossa atuação do Ministério Público. Bem, dando prosseguimento ao nosso webinário, como gerente do Projeto Nacional Juventude e Sindicalismo, eu vou fazer uma breve fala, porque quem está aqui não quer me ouvir, quer ouvir os professores Marcos e o professor Rui. Então, o projeto Sindicalismo e Juventude, ele nasceu de uma inquietação da CONALES com relação à baixa adesão dos trabalhadores ao movimento sindical. E esse projeto, ele busca justamente tentar compreender por que estes trabalhadores não aderem ao sindicato, o que não está atrativo no sindicato, o que o impede de fazer essa participação tão importante na vida sindical, porque a vida sindical é uma vida que está imbricada com a sua própria vida profissional, porque os sindicatos, eles foram responsáveis por diversas conquistas, diversos direitos que hoje já estão na legislação, vieram dessa luta, dessa dura luta do movimento sindical, desde os anos 70, 80, as greves, as lutas contra a ditadura. Então, os sindicatos fazem parte da nossa democracia. Com relação aos jovens, principalmente depois que a gente teve essa reforma trabalhista, essa reforma da Previdência, a gente constatou que esses jovens estão fora da vida sindical, seja porque ocupam trabalhos precários, que não lhes permite um ingresso na sua categoria, seja por fatores de mau conhecimento da vida sindical. E nós estamos tentando estudar essas questões ao mesmo tempo que a gente também vai buscar conversar com os sindicatos para ver se eles estão preparados para as novas demandas dessa classe trabalhadora mais jovem. O que eles querem discutir, o que eles esperam do sindicato, como que vai ser essa inserção desses jovens no movimento sindical. Então, vai ser um projeto que vai ouvir tanto a classe jovem trabalhadora como os sindicatos, para saber, ouvindo ambas as partes, como que a gente vai conseguir fazer esse casamento perfeito para que a gente consiga um maior engajamento na vida sindical por esses jovens trabalhadores. Em muitas breves palavras, esse é o escopo do nosso projeto. Então, já agradecendo a presença dos nossos palestrantes, né, professor Marcos Santana, professor Rui Braga, eu vou passar a palavra para a doutora Priscila Moreto de Paula, que vai agora conduzir o nosso webinário. Olá, boa tarde a todas e todos e todes. Eu vou conduzir a mediação dessa live, eu vou fazer minha breve audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho liso, na altura dos ombros. Eu visto uma blusa branca com desenhos azuis ao fundo. E eu uso um fundo de tela da cor rosa, da campanha Maio Lilás de 2024, da CONALES, e a campanha que tem com o tema, e esse tema aparece nesse fundo de tela, escrito "Dê um play nos seus direitos". O webinário de hoje, ele encerra as atividades desenvolvidas pela CONALES, que é a coordenadoria do MPT, que trata da promoção da liberdade sindical e do diálogo social. Atividades essas que foram desenvolvidas ao longo do mês de maio, em todo o país. O mês de maio, o Maio Lilás, ele é uma campanha da CONALES que objetiva conscientizar a sociedade da importância da união e participação dos trabalhadores e trabalhadoras em atos coletivos, em defesa de direitos e conquistas daqueles que vivem do trabalho. O mês de maio foi escolhido por ser o Dia do Trabalhador, e a cor lilás é em homenagem a 129 mulheres trabalhadoras que foram trancadas e queimadas vivas em um incêndio criminoso numa fábrica de tecidos em Nova York, em março de 1857. Elas reivindicavam salário justo e redução de jornada de trabalho, e no momento do incêndio elas confeccionavam o tecido da cor lilás. A campanha Maio Lilás desse ano objetivou refletir sobre o sindicalismo e a juventude. Como muito bem colocou meu colega, Dr. Bernardo, nesse mês de maio nós lançamos o projeto estratégico da CONALES Sindicalismo e Juventude. E esse projeto ele vai ser desenvolvido em 5 estados.
em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Sergipe e no Rio Grande do Sul. E esse webinário, ele finaliza essas atividades, mas inicia as atividades que vão ser desenvolvidas nesse projeto estratégico. E o objetivo desse webinário, então, é nós refletirmos sobre um dos pontos, né, a baixa sindicalização de trabalhadores jovens que ocorre no mundo do trabalho, e discutir caminhos possíveis para a alteração desse cenário. E nós convidamos, então, para esse tema, para discutir o tema da juventude trabalhadora e a sua relação com os sindicatos, convidamos o sociólogo e professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos Trabalho e Sociedade, professor Marco Aurélio Santana, a quem agradeço imensamente pelo aceite do convite para estar discutindo aqui com a gente, e o sociólogo e professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, CENEDIC, professor Rui Braga. Quem nos assiste pode deixar comentários e fazer suas perguntas no chat, e as perguntas serão feitas ao final das duas palestras. Cada professor terá o tempo de fala de 20 minutos, aproximadamente, e após as suas falas, as duas falas, nós seguiremos para as perguntas e eventuais colocações feitas no chat. E eu passo a palavra, então, primeiro ao professor Marco Aurélio, e a quem renovo o agradecimento pelo aceite e participação nesse webinário. Professor, com você. Boa noite, Priscila, boa noite aos que estão juntos aqui nessa sessão. Eu vou primeiro me autodescrever. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, óculos de armação escura, camisa cinza e blazer azul com fundo desfocado. Eu queria começar agradecendo o convite para participar dessa sessão, e principalmente por ela fazer parte das campanhas do Maio Lilás, né, do CONALES, do MPT, sempre muito importantes, com temas centrais para o mundo do trabalho e para a classe trabalhadora no Brasil. A campanha que eu acompanho já há alguns anos. Eu vou tentar usar meu tempo tocando em alguns pontos da relação juventude, trabalhadores e sindicatos. Por conta do próprio tempo, eu tive que fazer um recorte de algumas questões que têm a ver com meus objetivos de pesquisa e com minha relação, né, com sindicatos e movimentos. Dado o tempo, pode ser que eu toque apenas superficialmente em alguns pontos, mas, de toda forma, a gente vai ter um tempo, né, como a Priscila falou, para o debate, e posso tentar aprofundar, se for o caso. E já deixo aqui a sugestão, e fiquei muito satisfeito da Priscila já ter anunciado isso, que eu ia sugerir, para que o tema seja desdobrado, né, em outras atividades, ações, dada a sua óbvia importância. Bem, acho que uma das primeiras questões que eu me referiria tem a ver com a posição de que a juventude deve ser entendida sempre como juventudes, não é, no plural, por conta da diversidade e da desigualdade interna que atravessam esse grupo social, como aquelas relativas às dimensões de classe, raça, gênero e etnia. Os limites etários também das medições do que seria essa juventude também varia, né? Por exemplo, para alguns essa faixa etária vai de 14 a 24 anos, para outros de 15 a 29, e para outros ainda podemos encontrar medidas como de 14 a 34 anos. De toda forma, assim, de qualquer ângulo que a gente olhe, não se pode deixar de perceber que a juventude brasileira, que é o nosso ponto aqui, né, é uma juventude trabalhadora. O trabalho atravessa a sua experiência social desde o início. Assim, para além de outras dimensões que são importantíssimas da experiência do ser jovem em nossa sociedade, a experiência de e no trabalho precisa ser levada em conta em sua centralidade nesse processo. Nesse sentido, segundo dados para 2022 do Ministério do Desenvolvimento Social, a gente teria em torno de 50 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, que seria cerca de 25% da população. Um quarto dessas pessoas estaria na condição de fora da escola e fora do trabalho. E destas, 64% são mulheres e 44% mulheres negras, que acabam, né, sendo a ela impostas a dedicação ao trabalho doméstico
e cuidados familiares não remunerados. Falar de juventude trabalhadora é nos conduzir diretamente às questões da dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, à entrada subalterna e precária nesse mercado, ao desemprego, à ausência de proteção social, direitos sindicais e, portanto, sem voz coletiva em seus locais de trabalho. Assim, podemos dizer que a juventude trabalhadora enfrenta o que os sindicalistas ingleses chamam de a tempestade perfeita. Trabalho precário, aprisionamento em setores de baixos salários, estagnação salarial por falta de mobilidade profissional, poucas oportunidades de qualificação e falta de representação coletiva. Se pensarmos diretamente nas relações juventude, trabalhador e sindicato, se pode dizer que grande parte das pesquisas sobre o tema acabou ficando vinculada ao tema mais geral da diminuição dos índices de filiação sindical ao redor do mundo. Com isso, se lançou luz sobre pontos importantes, obviamente, da relação dos baixos números de filiação de jovens aos sindicatos, mas, por outro lado, acabou também por encobrir outras dimensões do fenômeno propriamente. Além do que, acabou também por produzir um conjunto de visões sobre a juventude em si e sobre a relação dela com os sindicatos. Pensar o processo de sindicalização precisa levar em conta não apenas as escolhas individuais, mas também fatores outros importantes, por exemplo, como as mudanças no mundo do trabalho, a sua nova configuração e também, principalmente, a forte ação Acho que travou aqui o professor. Em 10 anos, inclusive Voltou. esse dado foi utilizado em algum momento na campanha. Oi, professor. É que o senhor tinha travado, mas agora voltou. E eu travei exatamente em que ponto? Da Alemanha, agora voltou. O senhor estava falando da Alemanha? Não. Então cortou alguma parte. Mas foi cerca de segundos assim. É porque eu estava falando agora, nesse minuto, dados do IPEA, ou falei antes com relação à questão dos baixos números de filiação. Isso, estava nesse ponto. Tá, então pensar o processo de sindicalização, quando a gente pensa nele, a gente precisa levar em conta não apenas escolhas individuais, de se sindicalizar ou não, pura e simplesmente, mas também fatores importantes, por exemplo, como as mudanças no mundo do trabalho, sua nova configuração, e também a forte atuação antissindical, que é bastante presente neste novo mundo. Segundo dados do IPEA, para 2002, pensando aí na faixa etária de 16 a 29 anos, que inclusive foi usada em algum momento numa divulgação da própria campanha, a queda de filiação dos sindicatos nessa faixa etária em 10 anos, pegando 2012 a 2022, foi de cerca de 55%, se sai de 3 milhões de pessoas, de jovens, sindicalizados, para 1,3 milhão em 2022, E se a gente pensar o que aconteceu no país, contexto econômico, político e sindical, vivido, ao longo desse tempo, acho que dá algumas boas indicações para a gente pensar esse processo num sentido mais amplo. O que algumas pesquisas vêm mostrando é que a não filiação aos sindicatos pelos jovens não quer dizer necessariamente rejeição dos sindicatos pelos jovens. Esse é um processo bem mais complexo, que inclui um conjunto de determinações. Além disso, falta de engajamento dos jovens nas entidades não quer dizer necessariamente falta de reconhecimento das entidades pelos jovens. O que aqui é um alerta interessante, que filiação é diferente de engajamento. São duas questões que precisam ser levadas em consideração. São necessários muitos esforços, obviamente, para ampliar a filiação dos jovens trabalhadores e trabalhadoras, mas também esforços para engajá-los, porque a questão não se resume à mera filiação. Essas pesquisas têm indicado que, se ficamos presos apenas ao que seria o fator idade nesse processo, podemos acabar perdendo outros elementos.
Se as novas gerações têm sistematicamente apresentado baixa propensão à sindicalização, essa baixa propensão pode estar sendo produzida por variados fatores, inclusive mudanças de preferência, mudança nos ambientes institucionais, né, pelas práticas antissindicais. Assim, por exemplo, os trabalhadores e trabalhadoras que desenvolvem suas trajetórias no mercado de trabalho em um ambiente no qual a sindicalização é, por exemplo, constrangida, não é? Que produz poucos resultados porque as entidades têm menos poder, ou que é socialmente pouco valorizada e, principalmente, até mesmo atacada, devem ter como resultado a baixa propensão para sindicalizar. Não é por acaso que, em muitas experiências analisadas, o desejo individual de se sindicalizar, ele cresce após os trabalhadores e trabalhadoras terem experiências, por exemplo, em contato com o sindicalismo, com práticas sindicais de organização em seus locais de trabalho. Nesses termos, né, podemos pensar que a baixa propensão pode decorrer do fato de que os jovens trabalhadores e trabalhadoras estarem menos expostos, né, aos benefícios da sindicalização, em termos das condições salariais, condições de trabalho, proteções sociais, né, faz com que eles também sintam a baixa propensão a essa sindicalização. Esses dois últimos pontos indicam para a gente, assim, me parece claramente, o porquê de um neoliberalismo se esmerar tanto no sentido de retirar os sindicatos do horizonte do mundo do trabalho, em particular, e da vida social em geral, inclusive na tentativa de retirar o conflito do universo de sentido, né? Trocando trabalhador ou classe trabalhadora por colaborador, parceiro, empreendedor, né? Então, na própria ideia de colaborador, a questão do conflito está afastada, porque colaborar é trabalhar junto, né? Não é conflitar nesse sentido. Ao longo do tempo, foi se criando um certo senso comum, eu diria, a partir da interpretação muito particular de dados disponíveis e de impressões sobre a vida social, de que, se me permitisse aqui uma certa caricatura, né, a juventude não gosta e está de costa para os sindicatos, por sua vez, os sindicatos não gostam e estão de costas para a juventude. O que Rui e eu tentamos mostrar no nosso texto de 2015, ainda na esteira dos eventos de 2013, e que depois virou um projeto coletivo do meu grupo de pesquisa, né, que Priscila já chamou atenção, na UFRJ, e resultou, inclusive, na produção de um livro, né, chamado Juventude Trabalhadora e Sindicato no Rio de Janeiro, que analisa várias categorias a partir da perspectiva da organização e mobilização, né, da juventude trabalhadora, que essa relação é muito mais complexa do que essa visão polarizada e limitante, não é? Comportando muitas outras possibilidades, né, e perspectivas que são muito mais ricas do que essa mera polarização de que não gosta, gosta, de que está ou não está, né? De todo modo, me parece que muito do peso dos estudos feitos sobre o tema foi colocado, digamos, sobre o que seriam as características, não é? Quase em essência da juventude, no sentido da não propensão à sindicalização. Importante, me parece, seria, mudando aí a mirada, pensar nas possíveis limitações que os sindicatos também têm apresentado no sentido de aumentar essa propensão. Esse tem sido um esforço sindical global, né, já. Isso indica também que muitas e importantes iniciativas têm sido levadas a cabo, né? A questão seria pensar, ponderando, né, os dois polos aí da equação, e sem buscar responsáveis por isso, já que se trata de uma relação, na verdade, pensar o que nessas iniciativas podem estar funcionando e o que não estariam funcionando suficientemente, tendo em vista que ainda vemos a resistência na ampliação desses números, né? Se olhássemos a partir do ângulo da juventude trabalhadora, em termos das possíveis barreiras em sua relação com os sindicatos, algumas perguntas, me parecem, poderiam ou precisariam, né, ser feitas, tais como, eu vou ficar aqui em apenas 3 de muitas outras, né?
que poderiam ser feitas, que será que a juventude trabalhadora vê suas demandas e questões representadas nas estruturas e ações dos sindicatos? Será que a juventude trabalhadora vê que os sindicatos como algo que pode ser feito por e para elas? Não é? Será que a juventude trabalhadora vê os seus iguais assumindo postos e papéis nas entidades sindicais, inclusive em termos de direção? O sindicalismo global está tendo de lidar com esse conjunto de questões, não é? E aí, quando eu falo sindicalismo global, tem que pensar também, obviamente, incluso aí a experiência brasileira, mas que se refere também à experiência de países no capitalismo central, não é? E ficando em alguns pontos dessas experiências, né, que têm sido identificados pelas organizações sindicais, as próprias organizações sindicais, de certa forma, de uma maneira ou de outra, elas têm percebido a lidar com essas questões que eu acabei de fazer, e na prática, como é que elas estão lidando com isso, e como é que elas vêm tentando, com mais ou menos sucesso, responder essas questões, né? Primeiro, tem a ver com a melhora da produção de dados, por exemplo, sobre a base da categoria e principalmente de seus filiados jovens, né? No geral, o sindicato tem dados, né, mas são dados gerais sobre seus filiados, né? E seria importante aí buscar, refinar e especificar esses dados no sentido desse setor importante da categoria, né, da juventude trabalhadora, do seu sindicato, né? Um segundo ponto seria desenvolver políticas aí, tanto de filiação quanto de engajamento, mas a partir de abordagens específicas e mais amigáveis, não é? Porque não adianta fazer uma campanha, etc., de filiação mais geral, por exemplo, sem que você toque em questões ou em pontos que têm a ver com um determinado setor que é muito importante da sua categoria, né? Então, políticas que sejam voltadas diretamente para a juventude trabalhadora, nas categorias, tem sido um espaço importante nesse sentido. E aí se impõe, né, como uma urgente necessidade, tem se imposto isso, a gente vê de todas as formas, das novas linguagens de comunicação, né, das novas mídias e de processos mais interativos, né? Esses meios, obviamente, não resolvem tudo sozinhos. E aí nós vamos cair aqui também num certo fetiche tecnológico, de que só a implantação disso vai resolver problemas que estão colocados até anteriormente, né, que são também problemas de orientação, problemas políticos, né? Mas eles ajudam bastante, né? E também trazem desafios, que são desafios interessantes, né? No sentido, por exemplo, de uma comunicação não unidirecional, né? Porque tem uma certa cultura assentada do falar e ouvir, de transmitir mensagem e o outro apenas receber, quando, na verdade, se pode criar aí um caminho muito mais dialógico e interativo nesse sentido. E, principalmente, com relação a estruturas dinâmicas, né, abertas também às possibilidades mais horizontais. Aí, sem valorizar o que é melhor, o vertical é melhor, horizontal, mas pensar exatamente a interação dessas possibilidades organizativas, né? Um outro ponto fundamental, e aí já estou caminhando para o final da minha primeira fala, estabelecer estruturas internas voltadas diretamente para a juventude e para os seus debates, formulações e demandas, né? E o fundamental é que essas estruturas não fiquem ali, num determinado ponto, fazendo essas formulações, produzindo coisas, mas acantonadas nelas, né? É preciso que elas se articulem, que incorporem e sejam incorporadas nas orientações e políticas efetivas do sindicato, não é? Porque senão você tem ali, como às vezes acontece muito, né, em determinados temas, determinadas questões, demandas, você coloca lá, abre num determinado setor, bota uma determinada placa e parece que aquilo vai resolver o problema. É muito maior nesse sentido, né? Porque inclusive o processo de formação, quando se pensa formação política, formação sindical, não pode ser apenas pensada para os jovens nesse sentido, né? Porque todos os quadros militantes e a própria base têm que fazer formação
sobre essas demandas também, não é? Porque senão elas vão ficar sempre restritas ao que seria, essa é uma demanda da juventude, quando na verdade a gente percebe que são demandas bastante mais amplas, né? Principalmente também que essas estruturas sejam envolvidas diretamente no processo de decisão, porque senão também elas podem produzir demandas, formulações, etc., mas elas não se veem representadas diretamente nos processos de decisão, porque aí volta para aquele ponto, para aquela pergunta de se a juventude está vendo a própria juventude nesses mecanismos e nesses processos de decisão. E, por último, para poder me manter estritamente no meu tempo, é o desenvolvimento, por exemplo, de processos de cooperação, o que significa dizer que nós estamos tratando de questões que não têm a ver com uma categoria, com um determinado setor, com um determinado grupo, nós estamos falando de um processo muito importante e central no mundo do trabalho, portanto, a cooperação entre vários sindicatos, né, é importante nesse sentido, para campanhas conjuntas, né, para trabalhos, atividades, congressos que possam congregar, né, diferentes setores, né? Então isso também amplia, isso ajuda muito, né, e capilariza também. E, por outro lado, não só com o meio sindical, mas coalizões, por exemplo, né, com outros movimentos, né, porque é muito importante, a gente percebe a quantidade de movimentos, né, sociais e políticos de juventude que podem efetivamente energizar bastante, né? Tem uma sinergia importante que a gente pode aferir aí dessa relação com esses, na montagem, na estruturação e na construção dessas coalizões, né? E principalmente com outros atores sociais e organizações sociais, né? Porque o sindicato, nesse sentido, quer dizer, a questão da juventude, nós estamos falando da juventude trabalhadora, mas a juventude também é um tema que é muito mais amplo nesse sentido. Então, é importante que outros atores possam se somar nesse sentido do tratamento desse problema, porque senão a gente vai ficar simplesmente na questão de que, bom, é uma questão etária, é uma questão de jovens são assim, e daí você fica um pouco limitado na perspectiva do que você pode fazer, inclusive, para fazer com que o espaço de organização, né, seja um espaço atrativo, que ele também sirva de espaço de participação, de engajamento e de construção, né, de um outro mundo alternativo a esse que a gente está vivendo e que pesa, sobretudo, também sobre os jovens. Então, eu ficaria por aqui nesse primeiro momento e depois, se houver perguntas, a gente pode interagir novamente. Obrigado. Obrigada, professor Marco, pelas suas importantes considerações. Muito interessante uma das suas perguntas, né? Que a juventude, se a juventude vê, né, as suas demandas representadas no sindicato, né? E curioso porque, assim, das minhas colocações, né, me preparando, estudando, a minha premissa já é por que a juventude não se vê representada nos sindicatos, né? Mas essa pergunta é anterior, né? A gente ainda tem que fazer uma pergunta anterior, porque eu vejo, assim, movimentos estudantis, movimentos coletivos, né, da juventude organizados, como os secundaristas, né, entre outros tantos, e às vezes eu me pergunto por que dessas demandas não estarem associadas ao movimento sindical, né, dentro do sindicato, a partir do momento do que o trabalho é a centralidade, né, da nossa vida, né, todo mundo, a grande maioria das pessoas vive da sua força de trabalho. Então, achei muito interessante essa pergunta prévia e essas alternativas, esses caminhos possíveis aí, que você já apontou como uma solução, né, para reflexão até do movimento sindical. Quero, então, passar a palavra agora em seguida para o professor Rui Braga, pedindo o professor para fazer sua audiodescrição. E eu vi que aqui tem uma pergunta, né, que foi colocada no chat, e aí a gente, então, só lembrando para as perguntas serem colocadas e elas vão ficar para o final. Professor, a palavra está com você. Obrigada. Olá, boa noite a todas e todos. Obrigado, Priscila, pela introdução. Eu vou fazer minha autodescrição, então. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa polo cinza e um blazer azul marinho. O fundo da minha sala, aqui está, ele está desfocado, mas
dá para perceber que tem uma parede verde clara e uma separação de vidro ao lado. Bem, eu queria, na realidade, iniciar minha fala agradecendo muitíssimo a oportunidade, enfim, de estar aqui novamente com o Bernardo, com a Vivian, com a Priscila, agora com a Sandra e com o meu queridíssimo amigo e colega de muito, muito tempo, o Marco. Enfim, dizer que é uma satisfação estar participando dessa iniciativa do MPT, que é uma iniciativa que eu estimo de enorme valor, enfim, que é o Maio Lilás, né, com esse tema que, como já apontou o Marco, é um tema de evidente importância, enfim, é uma questão, eu diria, estratégica para o movimento social e especialmente o movimento sindical brasileiro, né, e tem a ver com esses grandes dilemas que a sociedade brasileira tem vivido, referentes aí aos ataques que são feitos à nossa democracia, né, a democracia da classe trabalhadora, né. Eu vou tentar abordar o tema, enfim, juventude e sindicalismo, trabalho, juventude e sindicalismo no Brasil, né, a partir de uma perspectiva comparada, ou seja, tentando contrastar dois momentos de um projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido com outros colegas, o Marco faz parte, enfim, tantos outros colegas aqui da Universidade de São Paulo, que é a análise da trajetória e das trajetórias socioocupacionais, né, daqueles grupos de trabalhadores que são os grupos de trabalhadores mais precarizados, né, inseridos aí em contextos, né, muito precários de vida e de trabalho. E, em especial, o grande destaque, né, desses grupos de trabalhadores mais precarizados, sem dúvida nenhuma que a juventude trabalhadora se destaca, né, notoriamente, historicamente, né, os jovens entrantes, enfim, os jovens trabalhadores, quer seja no mercado de trabalho formal, quer seja no mercado informal, eles encontram-se submetidos, né, às condições mais degradantes de trabalho, às condições mais degradantes de remuneração, são os primeiros a serem demitidos, são os últimos a serem admitidos novamente quando da demissão, principalmente pelo fato de que eles são considerados trabalhadores inexperientes, os custos de demissão são menores, os custos de treinamento, de formação são maiores, então, toda vez que há algum tipo de volatilidade no mercado de trabalho, a juventude trabalhadora inserida nesses postos de trabalho subalternos são vamos dizer assim, são os grupos, né, os jovens trabalhadores configuram os grupos mais direta e imediatamente atingidos pelas políticas de ajuste, né, das empresas e também, enfim, do mercado, né, de uma maneira em geral. O fato é que nós temos aí uma grande questão a ser debatida, pesquisada, enfim, eu tenho feito isso há alguns anos, desde 2004, né, quando eu comecei a pesquisa no setor da indústria do call center aqui da cidade de São Paulo, né, com as teleoperadoras, porque à época, né, era o grupo de trabalhadoras principalmente, né, 80% nas empresas que eu pesquisei eram trabalhadoras mulheres, jovens trabalhadoras entrantes do mercado de trabalho formal aqui na cidade de São Paulo, né, esse grupo representava, por assim dizer, em alguma medida, né, sintetizava as principais tendências identificadas naquele período do boom do emprego formal dos anos 2000, né, de 2003 a 2013, né. Eram jovens mulheres na faixa de 18 a 24 anos, jovens entrantes no mercado formal, algumas delas com experiência, muitas delas, na verdade, com experiência na informalidade, como babás, empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, né, e que transitavam para o setor formal, organizado e sindicalizado, a despeito de você verificar que, como a maioria do emprego era terceirizado, os sindicatos que representavam essas jovens trabalhadoras eram sindicatos, em geral, mais frágeis, do ponto de vista organizativo. Tinha uma dificuldade maior, enfim, em termos de organização dessas trabalhadoras, né? E ao longo da pesquisa, quer dizer, contrastando aí o período do boom do emprego formal com a crise do desemprego, né, ou seja, com a crise de 2015 e 2016, quando as taxas de desemprego dobram no país, enfim, há evidentemente um aumento
exponencial do número de desempregados e como os trabalhadores não são ricos o suficiente para se manterem desempregados por muito tempo, né? Imediatamente, um pouquíssimo tempo depois do desemprego, você tem um boom do emprego informal, né? Dessa informalidade de baixíssima qualificação, enfim, com uma renda muito pouco expressiva, com longuíssimas jornadas, enfim, uma produtividade baixa, e assim por diante, né? Então, por conta disso, quer dizer, as características principais, né, do mercado de trabalho, quando se pensa nos jovens entrantes, né, ela migra, ela se modifica, né, as características se modificam, né? Então, aquilo que era representado, por assim dizer, pelo emprego formal nos anos 2000, primeira metade dos anos 2010, né, se alteram drasticamente para a juventude trabalhadora a partir da crise do desemprego de 2015 e 2016, né, quando as taxas dobram, né? E aí você tem uma outra dinâmica, né? Isso é muito relevante, quer dizer, analisar os jovens entrantes é muito relevante, entre outras coisas porque no Brasil nós temos, em média, pelos dados do IBGE, estima-se, né, é possível estimar, que nós tenhamos 1.900.000 jovens trabalhadores entre 15 e 24 anos entrando todo ano no mercado de trabalho, quer seja formal ou informal, né? Então, é uma massa de gente. E é uma massa de gente que define as características, muitas vezes, né, do tipo de relação que se estabelece entre as empresas, entre os contratantes e a massa de trabalhadores contratada, né? Porque, na realidade, se você tem, vamos dizer assim, uma quantidade tão grande de trabalhadores disponível todo ano, né, para as empresas, para os contratantes, né, quer sejam eles formais ou informais, né, isso aí, sem dúvida nenhuma, que pressiona aqueles que estão contratados, as condições de remuneração, as condições de trabalho, enfim. Então, isso é uma questão muito importante, né, para a gente analisar. Afora o fato de que as trajetórias desses jovens trabalhadores, em especial no que diz respeito às suas formas de mobilização, de organização, auto-organização, enfim, as suas trajetórias políticas, né, também tem um impacto muito importante na vida política do país, enfim, esses são cidadãos que vão ficar ao longo de décadas, né, enfim, atuantes, quer seja nas empresas, quer seja no mercado de trabalho, de uma maneira em geral, enfim. Então, é um fenômeno muito importante. Quais são as indicações que eu gostaria de fazer no que diz respeito ao contraste entre aquilo que se vivia nos anos 2000 e aquilo que se vive hoje, né? Eu destacaria algumas questões que são questões mais salientes, né, que foram objeto, né, de reflexão das nossas pesquisas de campo, né? Então, eu vou falar aqui, comparativamente, entre o pessoal do telemarketing terceirizado dos anos 2000 e o pessoal que a gente pesquisou aqui em São Paulo, os entregadores plataformizados, não chamados entregadores por aplicativo, né? Que representa, por assim dizer, essa nova configuração do emprego, né, informal, mas que absorve uma parte significativa dessa massa entrante de jovens no mercado de trabalho com as características atuais, né? Então, quando você observava o setor do telemarketing aqui na cidade de São Paulo nos anos 2000, percebia-se claramente que havia um sentido geral de progresso socioocupacional quando entrevistava-se as trabalhadoras, pelo simples fato de que elas tinham acesso ao emprego formal pela primeira vez, ou seja, elas estavam sendo absorvidas em atividades que protegiam minimamente, ainda que fosse, o trabalho, né? Existia uma discussão na época, que eu gostaria de destacar aqui, né, que era, inclusive, presente na fala dos sindicalistas, mas também na fala de alguns pesquisadores, que se falava que esse pessoal não estava interessado em sindicato, nem tinha muita chance, por assim dizer, né, de aprofundar a relação com o sindicato, porque a taxa de rotatividade do trabalho, o turnover, né, na indústria do call center era muito elevada, e de fato era muito elevada mesmo, né? A gente fez pesquisa na época, enfim, uma das empresas, a taxa de rotatividade era de 18 meses, quer dizer, era uma taxa elevadíssima de demissão e coisa do gênero, né? A média do setor era 22 meses, enfim. Então, você tinha taxas muito, muito elevadas, né, de rotatividade do trabalho.
O fato é que, em campo, né, nós descobrimos que os esforços organizativos dos sindicatos, em termos de sindicalização, em termos de levar adiante campanhas salariais e mesmo esforços de mobilização grevista, né, a despeito das taxas de rotatividade, não eram perdidos, os esforços não eram perdidos, pelo simples fato de que aquela promessa, né, vamos dizer assim, da trajetória sociocultural ascendente, em que você faz um esforço desgraçado para, enfim, por exemplo, se qualificar ou para se formar numa faculdade particular noturna, que era muito o caso, né, naquele período, a trabalhadora, enfim, usava o seu salário para pagar uma faculdade, coisa e tal. Esse progresso não acontecia no final das contas, porque 94,5% do emprego no mercado formal do país, na época, né, pagava até 1,5 salário mínimo, que era exatamente a faixa de remuneração que você encontrava na indústria do call center. Então, elas mesmo que conseguissem terminar a sua, vamos dizer assim, a sua trajetória escolar, conseguissem se formar, elas voltavam para o call center. Ou seja, eu fiz um pouco a análise desse ciclo, né, num livro, enfim, que eu publiquei em 2012, e a conclusão a qual eu cheguei é que, a despeito das taxas de rotatividade, né, muito elevadas, o esforço organizativo não se perdia, né, porque elas voltavam para essas mesmas posições, ou seja, claro que em muitos casos, na maioria dos casos, em outras empresas, né, mas existia, vamos dizer assim, uma enorme oferta, uma ampla oferta de trabalho nessas empresas, e isso aí acabava favorecendo a absorção daqueles que haviam sido desempregados antes, daquelas que haviam sido desempregadas antes, né? E isso foi muito importante para a gente entender o ciclo de mobilização sindical e de greves no setor do call center aqui na cidade de São Paulo a partir de 2008, né? Entre 2008 e 2011, teve várias paralisações e greves com manifestações nas ruas, enfim, e isso foi muito importante para a gente entender esse comportamento, que parecia um comportamento até certo ponto anômalo, na medida em que todo mundo dizia que o sindicato não ia ter condição de representar essa categoria, porque eram trabalhadores terceirizados e com taxas muito altas de rotatividade e assim por diante. O fato é que, quando você observa, né, o ciclo grevista entre 2011 e 2014, você percebe que o pico histórico de greves teve a explícita participação dos trabalhadores mais precarizados. Depois a gente pode conversar sobre isso, e serviu, de fato, para, vamos dizer assim, fortalecer as lutas defensivas, né, de direitos e de salários, né, e de empregos, enfim, que nós verificamos ao longo dessa primeira metade dos anos 2010. Ocorre que, com a crise do desemprego 2015-16, isso tudo muda, né? Nós fizemos pesquisa em campo, entrevistamos trabalhadores terceirizados que perderam o emprego, né? Uma outra característica também do trabalho terceirizado, são os primeiros que são mandados embora, muitos deles muito jovens, enfim, e acompanhamos a transição desse, vamos dizer assim, desse antigo trabalhador terceirizado para a condição de trabalhador informal, e progressivamente sendo absorvido, esse trabalhador sendo absorvido por essa gig economy, né, enfim, essa economia de aplicativos, e sendo progressivamente plataformizado do ponto de vista das suas práticas laborais, né. Para simplificar muito, não vou aqui falar das nossas entrevistas e coisa do gênero, mas, no final das contas, nós conseguimos entrevistar ao longo, né, do final dos anos 2010, começo dos anos 2020, né, nós conseguimos entrevistar cerca de 2 dezenas de jovens trabalhadores entrantes, alguns deles com experiências em trabalho terceirizado prévias, enfim, inclusive na indústria, mas acompanhamos a sua trajetória ao longo da pandemia, enfim, através de entrevistas pessoais e através de acompanhando por intermédio de WhatsApp, enfim, os aplicativos e coisa do gênero, e chegamos à conclusão de que o universo marcado, o universo do trabalho, o mundo do trabalho marcado pela desconstrução da cidadania salarial, aquela promessa da carteira de trabalho, da proteção social, enfim, muito ligada, né, à associação entre o progresso socioocupacional e as rendas, a proteção, enfim, a proteção trabalhista, né, a desconstrução desse universo que a gente pode identificar em 2 momentos. O primeiro deles, com a difusão massiva do trabalho terceirizado como forma privilegiada de absorção dos jovens entrantes. E, em segundo lugar, essa informalidade plataformizada, né, ela acaba produzindo um efeito, que é a desconstrução do horizonte
da cidadania salarial e consequentemente, a individualização e o afastamento desses jovens entrantes em relação àquelas associações que eram, tradicionalmente, historicamente, os grandes representantes, por assim dizer, da classe trabalhadora brasileira, os sindicatos e os partidos políticos, notoriamente os partidos políticos trabalhistas, de esquerda, social-democratas, comunistas, socialistas e assim por diante. O que se percebe quando a gente entrevista esses jovens trabalhadores, a maior parte deles homens, né, enfim, tendo em vista a nossa amostra aqui na cidade de São Paulo, é que o universo ligado às suas identidades coletivas muda de maneira muito acentuada. Então, aquela perspectiva do progresso socioocupacional, com ascensão na carreira, com carteira de trabalho, com qualificação, muda completamente e entra no seu lugar um outro universo, que é o universo do empreendedorismo popular por necessidade, tendo visto o fato de que nós entrevistamos jovens bike boys, né, que estavam entrando no mercado de trabalho, cujo sonho, cuja perspectiva de futuro era fazer um pequeno pecúlio, uma pequena economia, fazer uma dívida no banco, comprar uma moto e multiplicar as suas entregas, né, e, consequentemente, a sua renda, né? E quando entrevistávamos os motoboys, né, o principal sonho era, basicamente, formar ou criar um pequeno negócio de entrega, né? Muitas vezes, no melhor dos casos, participar de uma cooperativa de trabalhadores de entrega por aplicativo, enfim, para melhorar as taxas de pagamento pelas entregas, né? Enfim, então, o que se verifica é esse aumento do individualismo ligado, por um lado, à sedução da questão da liberdade, a liberdade da jornada de trabalho, a liberdade de trabalhar sem um patrão, a liberdade de você fazer a sua própria renda, como eles costumam dizer, enfim. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade vem acompanhada por um forte sentido conservador ligado à ordem, né? Ou seja, quando você faz uma dívida para comprar o seu meio de produção, né, e você se expõe, né, à violência urbana, na realidade, você fica muito preocupado em roubarem a sua moto, porque se roubam a moto, você tem a dívida e não tem o seu meio de produção para pagar a dívida e para colocar comida na mesa, ou seja, você fica ali espremido entre dois universos muito perversos, né? O fato é que percebe-se das falas, né, além desse individualismo que é muito marcante, né? Ou seja, o esforço próprio, a batalha cotidiana, a viração, vamos dizer assim, o depender só de si, né? Isso tudo que a gente consegue identificar em praticamente todas as entrevistas, né? Percebe-se também a desconstrução política daquele horizonte, né, de intervenção prática, enfim, política, coletiva, né, que se tinha no passado, né? Ou seja, se no passado, por exemplo, o catolicismo progressista dos anos 70, dos anos 80, favoreceu um sentido, né, de redenção coletivo através da luta política, a redemocratização, a formação de associações, sindicatos, partido político, central sindical, etc. Agora, a redenção é sempre individual, né, ou seja, muito afinada, por exemplo, com o papel que ocupa, né, o espaço que ocupa as igrejas, principalmente pentecostais, nas periferias urbanas, que é onde essas pessoas trabalham, onde esses trabalhadores vivem, né, eles trabalham no centro das cidades, mas vivem nas periferias urbanas, e as suas famílias, enfim, elas, grosso modo falando, né, elas encontram um acolhimento nessas igrejas, em especial pentecostais, né, Assembleia de Deus, a gente entrevistou muitos fiéis da Assembleia de Deus que trabalham com os aplicativos, né? E aí você percebe o papel que tem a igreja no ordenamento da família, né, das relações familiares, em disciplinar as famílias e também em disciplinar o próprio trabalho, né? E quando você observa o discurso, né, os argumentos, muitas vezes, que são mobilizados, tem muito a ver com isso, ou seja, tem muito a ver com o fato de que vamos dizer assim, a graça alcançada, né, a fé e a graça alcançada, ela vai ser ligada basicamente ao trabalho diligente, disciplinado, a fé que se coloca na sua atividade cotidiana e assim por diante, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que existem dois universos muito distintos, né, ou seja,
por um lado, você tinha uma maior construção, uma aproximação, no final das contas, né, da promessa da cidadania salarial nos anos 2000, primeira metade dos anos 2010, agora você tem um afastamento muito flagrante, né, desses jovens entrantes em relação à promessa da cidadania salarial e, consequentemente, isso aí prejudica muito a atuação dos sindicatos, né, mesmo quando a gente conversa com os motoboys, que tem sindicato aqui em São Paulo, alguns sindicatos atuantes, inclusive, você percebe que eles não têm esse interesse em fazer parte do sindicato. Muitos deles manifestam, por exemplo, o receio de pagar a taxa sindical, que eles consideram erroneamente que é muito alta. Enfim, tem o receio de você substituir o patrão pelo sindicalista, pelo sindicato, de ter que cumprir com algum tipo de acordo que é feito pelo sindicato e que não os interessa. Eles também veem os sindicatos como entidades muito distantes, sem nenhuma representatividade prática nas questões do dia a dia, enfim. Isso prejudica muito esse ultra-individualismo, né, que tem a ver com as características do trabalho plataformizado, tem um efeito bastante solvente no que diz respeito às relações de solidariedade que o sindicato basicamente organiza, né? Mas, para não terminar a minha fala com essa postura, com essa posição, vamos colocar assim, muito pessimista, né? Eu gostaria de dizer que, ao longo desses anos todos, né, enfim, esses últimos 20 anos, estudando os trabalhadores precarizados, em especial a juventude trabalhadora, né, a gente percebe que existem inúmeras iniciativas internacionais, mesmo aqui no país, bem-sucedidas, né, de organização, auto-organização, mobilização, automobilização e aproximação desses jovens, mesmo em condições muito precárias, dos sindicatos, né? Eu posso falar, a gente pode conversar depois sobre experiência em Portugal, na África do Sul. Eu recentemente estudei a formação do Amazon Labor Union nos Estados Unidos, o Starbucks Workers United também nos Estados Unidos, enfim, são iniciativas muito interessantes e bem-sucedidas, também nos sindicatos tradicionais nos Estados Unidos, por exemplo, né, para ficar em alguns exemplos bem-sucedidos de aproximação dos sindicatos em relação a essa juventude, mesmo em setores como, por exemplo, o setor de serviços subalterno, o setor de cafés, restaurantes, que é um setor tradicionalmente bastante refratário à mobilização e organização sindical. Você tem ali muitas experiências interessantes e que implicam, né, supõem duas questões-chave, né? A primeira delas é um flagrante, forte, determinado, consciente, honesto processo de auto-reforma dos sindicatos que se dispõe a abrir os sindicatos, quer seja do ponto de vista das suas hierarquias, burocracias, rotinas, etc., para a participação dessa massa de jovens, né, precarizados, entrantes no mercado de trabalho. E, em segundo lugar, a disposição, evidentemente, desses jovens, né, de se aproximarem de uma forma de mobilização coletiva que não seja propriamente, vamos dizer assim, uma forma individualista, né, ou seja, de uma forma coletiva de mobilização, de fato, né. E a gente teve alguns exemplos aqui no Brasil. Eu e o Marco, por exemplo, estudamos o BREC dos EPs, né, o movimento de mobilização dos entregadores, e ali estava em germe, né, um elemento central para que a gente possa resgatar esse protagonismo da juventude trabalhadora no que diz respeito às formas de mobilização coletiva e de construção e reconstrução de identidades de trabalhadores para além das identidades dos empreendedores, batalhadores, essas identidades mais ligadas aí à ação individual, ao esforço individual. Enfim, é isso, esse foi o recado que eu gostaria de dar aqui nessa primeira fala, depois a gente pode conversar mais sobre esses temas, esses assuntos. Obrigado. Obrigada, professor Rui, pela sua importante fala, e preocupante, né? Ainda que a gente não... Você tentou trazer ao final aí algumas perspectivas, né? Mas é um cenário preocupante, assim, muitas vezes até desanimador em termos de mundo do trabalho, né? De que o trabalho por parte do capital foi muito bem feito, né? Mas também nos cabe aqui, enquanto Ministério Público do Trabalho, apoiar também, né, o movimento e organizar esses eventos para a gente poder discutir e enfrentar, né, essas situações difíceis e para que a gente possa, de algum modo,
fazer alguma coisa, né, para, enfim, aproximar esses atores e a gente consiga promover uma mudança de fato, né, na sociedade. Aqui nós temos 4 perguntas que foram colocadas aqui no chat, e eu vou colocar as perguntas, e aí direciono, então, primeiro para o professor Marco, e aí depois o professor Rui faz as considerações também. A primeira pergunta tem até relação com essa questão da precarização, né, dos jovens, e também aquilo que o professor Marco colocou sobre se os jovens vêem, né, suas demandas tuteladas, né, pelo sindicato. E aí ela diz o seguinte: como os sindicatos podem ajudar a garantir maior estabilidade no emprego para os jovens trabalhadores, né? Que até na fala do professor Rui colocou que são aqueles mais atingidos, né, nos ajustes da empresa. Então, essa é a primeira pergunta, professor Marco. Bom, queria agradecer as perguntas. Eu acho que é sempre importante, né, porque a gente faz as exposições e tem que receber também esse retorno, né, que eu acho que ajuda também a gente a pensar, né. Na verdade, assim, pensando, acho um pouco o quadro que a gente, né, que eu tracei, que o Rui também traçou a partir das pesquisas, etc., e pelo que a gente vê, né, conhece da nossa própria experiência, a gente percebe que a situação para o trabalho, ela é uma situação bastante grave, obviamente. Foi isso que a Priscila acabou de dizer. Acho que teve um trabalho que foi muito bem feito nesse sentido para esse desarranjo, né? Não é a primeira vez que isso aconteceu já em outros momentos. Vamos lembrar também que nós estamos no capitalismo, sistema do capital, e quem dá as cartas para arranjar e desarranjar esse processo, né? E aí, trabalhadores e trabalhadoras têm que estar toda hora diante do desarranjo que o capitalismo propõe, obviamente, tem que se buscar novas formas. Então, não é à toa que essa ideia de novo sindicalismo, ela aparece em vários lugares, em vários momentos históricos, em países diferentes, que é a tentativa exatamente de buscar algum tipo de inovação, etc. Então, acho que a gente tem que pensar a partir disso, né? Que o quadro é um quadro, digamos, de ofensiva do capital, e que a ideia de trabalho, né, a Priscila até comentou também que, mas tem os coletivos, né, de estudantes, etc., por que a questão do trabalho não aparece, né? E às vezes me pergunto isso também, porque dali, não é, quer dizer, estão na universidade ou secundaristas, eles também vão ser trabalhadores ou são trabalhadores, por que aparecem outras questões que não a questão, né, do trabalho, quando o trabalho, como eu falei, atravessa, né, obviamente, essa existência deles, né, como a nossa também. Mas isso não aparece sobre outras formas de demandas e reivindicações que também são importantes, mas vamos lembrar que já tem algumas décadas que, né, a ideia de trabalho, a centralidade tem sido muito atacada, e principalmente a organização também sindical, né? Então, isso é um grande problema. Com relação a essa questão da estabilidade, como o quadro, digamos, claro que tem desigualdades nisso, mas ele está bem problemático para todo mundo do trabalho, eu acho que a ideia de uma discussão e a importância dos sindicatos nesse sentido, e de outras formas de organização, porque também, historicamente, não foram só os sindicatos que organizaram trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente está acostumado com um certo padrão que tem uma certa história, né? Na verdade, a gente conviveu já historicamente com outras maneiras de organizar trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acho que é pensar muito mais amplamente no sentido das condições de trabalho, né? Porque aí também não é só estabilidade nesse sentido, né? Porque a própria dificuldade de você conseguir trabalho, né? Como o Rui chamou a atenção, de você entrar no mercado, e quando entra de uma forma subalterna, precária em vários sentidos, né? Que não é só a questão da estabilidade, isso gera a necessidade de um tipo de luta que é bastante complexa e ampla. Então, por exemplo, essa questão dos jovens, né? Uma das saídas, né, dos anos 2000 para cá, e aqui no Brasil a gente está vivendo essa coisa, é a questão dos estagiários, por exemplo, em alguns setores, e a questão dos jovens aprendizes, né? E aí eu estava vendo o debate um dia desse, e as pessoas estavam questionando, né? Porque
como eu falei, a juventude ela tem outras demandas também. Então, como é que você regula, por exemplo, o fato de uma jovem mãe que não tem creche e que precisa, com isso, não é, cuidar do filho, da filha, e como é que isso se regula em termos de trabalho? Porque ela precisa de um tempo que talvez... Então, isso tudo... uma das pessoas comentou, que era até uma deputada falando, não, mas isso aí é o custo do trabalho no Brasil, que é muito caro. Então, as pessoas dizem, quando a gente quer melhorar um pouco, não é, as questões para os jovens, mas a melhoria para essas pessoas era flexibilizar mais ainda, era precarizar mais ainda e não melhorar. Por isso que eu acho que tem que ter uma política muito mais ampla, por isso que eu acho que tem a ver com políticas públicas e sociais, não tem só a ver com uma luta sindical, por isso que eu falei de cooperação e de coalizões que precisam ser montadas com outros atores sociais. Eu acho que esse próprio espaço aqui, outros espaços que o MP tem e outras organizações, é muito importante nesse sentido também, porque passa por lutas e espaços no território, não é? No trabalho, passa em diversas frentes que não... E aí eu quero voltar para a questão da identidade, né? Porque, obviamente, a identidade está um pouco na base desses pontos, né? A gente também ficou muito acostumado com um determinado tipo de identidade, né? Que durou durante muito tempo, e a gente também achou que ali não tinha fragmentação, que ali era tudo uniforme, etc., quando não era. Na verdade, a gente tinha ali muita tensão, muita disputa, muita fragmentação. Mas se conseguiu, por conta das formas de organização do capitalismo, também que os sindicatos ou o grupo de trabalhadores e trabalhadoras se organizassem de uma determinada forma que pudesse fazer frente, né, a isso, de alguma maneira, né? Só que com esse desarranjo, a gente está vivendo exatamente esse novo momento em que a própria identidade, né, aquilo que eu falei, de trabalhador e trabalhadora está sendo muito, muito questionada, e que as pessoas não querem nem se sentir assim, né? Não é nem só que dizem para ela que ela tem que ser ou não ser, mas elas não querem se sentir assim, né? Mas, de toda maneira, né, e o Rui chamou atenção para isso, se tivesse tudo perdido, digamos, a ponta, né, de um processo de exploração pelos aplicativos, por exemplo, com os entregadores, não teria feito o movimento que fez em 2020, né? Quer dizer, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com vários coletivos, com vários grupos, com vários sindicatos, com várias questões, num país como esse, desse tamanho, enfrentando empresas, não é? Riquíssimas, hype, com muita tecnologia, com muito poder, com muito dinheiro, e eles conseguiram fazer um movimento que, né, e isso leva tempo. Nós estamos, acho que, no meio desse turbilhão ainda, e eu acho que é um processo que ainda vai tomar tempo, mas eu acho que a gente não pode se desesperançar, né? Eu acho que tem um pouco... O neoliberalismo tem um pouco uma estratégia de desesperança também, porque aí parece que a gente já perdeu tudo e que não tem outra saída a não ser voltar para aquele individualismo. E aí o Rui tocou num ponto que eu tinha também mencionado, mas passei rápido, que tem a ver com esse individualismo também, que aí de novo fala isso, o jovem é ultra individual e que, portanto, olha, eles são ultra individuais, mas eles estão em coletivos, eles estão em movimentos, eles estão, né? Eles podem estar nos sindicatos também. Então, algumas pesquisas, né, o Rui já falou disso, mas e outras também demonstrado que, apesar disso, apesar dessa manifestação de ultra-individualismo, isso não impede que eles reconheçam os sindicatos, não impede que eles participem de movimentos. Então, eles estão disponíveis para ação coletiva. A grande questão aí é como fazer para exatamente fazer essa ligação, né? Porque senão a gente não vai ter... Por isso que eu acho que é um movimento, eu sempre falo isso, é um movimento que tem a ver com os sindicatos, mas tem a ver também com a própria juventude, no sentido de se direcionar para estruturas, formas de organização e de luta que possam ser um pouco mais duráveis no tempo, inclusive, né? A gente está vendo como o próprio movimento dos entregadores caminhou não apenas para a coisa do movimento, mas na direção de buscar algum tipo de possibilidade regulatória, que dê alguma garantia, né? Eu sei que é polêmico, eu sei que está em questionamento, etc., mas alguma possibilidade nesse sentido, que eu acho que também garanta alguma durabilidade dessas lutas, né? Porque senão também a gente vai ficar com a ideia do movimento, pura e simplesmente, que aparece no tempo e desaparece, porque eles são para isso, e de repente a gente vai continuar sempre sem construir muita coisa que fique mais durável nesse sentido.
Desculpa se falei demais, é que o tema é interessante. Nada, obrigada, professor Marco. E é justamente esse o ponto, né? Como a gente faz para dar essa liga, né? Porque tem toda essa questão do individualismo e tudo mais, mas muitas vezes nós vemos alguns coletivos, né, de jovens unidos e com esse desejo, né, da união coletiva, mas não reconhecem o sindicato, né? Eu vou, como até em razão da hora, eu vou passar agora para o professor Rui 2 perguntas combinadas, uma que foi da Priscila e outra da Rúbia, e elas perguntam, em síntese, o que é possível se fazer para atrair a juventude, né? Então, a Priscila coloca, tendo em vista os obstáculos, qual a orientação para a juventude trabalhadora que quer ingressar no movimento sindical? E a Rúbia pede para que sejam abordados exemplos práticos de medidas com potencial para atrair a juventude para a vida sindical. Bem, obrigado, então, pelas questões, né? Olha, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, entender que o movimento sindical não está em crise apenas no Brasil. E nos últimos 30 anos, né, se você pegar as taxas de sindicalização, densidade sindical, nas principais economias do planeta, países com mais de 50 milhões de habitantes que têm dados de taxa de sindicalização, facilmente, esses dados são facilmente mobilizados, por exemplo, na OIT, enfim. Você vai perceber que em todos os casos, com exceção da China, que tem um sindicato único para todo mundo, aumenta o assalariamento, aumenta a sindicalização, e com exceção do Brasil, que teve uma experiência bem sucedida de política pública nos anos 2010, por meio do sindicalismo rural, para desenvolver a política nacional de agricultura familiar, né? Com exceção desses 2 países, né, em todos os países, em todos os casos, a taxa de sindicalização é declinante. E os sindicatos têm tido uma enorme dificuldade para enfrentar essa realidade, que é uma realidade que tem a ver com as dinâmicas da globalização neoliberal, tem a ver com mudança das empresas, tem a ver com mudança, vamos dizer assim, políticas mais gerais, tem a ver com uma série de processos, que são processos de desgaste das formas tradicionais de representação política, crise dos partidos de esquerda, crise, enfim, de associações, um ultraindividualismo estimulado pelo neoliberalismo, e tudo isso é verdade. Mas o fato é que a resultante é muito clara, né, e a resultante é a crise da solidariedade sindical, as formas tradicionais, né, de organização dos trabalhadores nos locais de trabalho, quer seja tendo em vista o sindicalismo de base territorial, ou o sindicalismo de categoria, enfim, estão em crise, né? Essas formas estão em crise. A gente tem que entender isso, tem que aceitar. E tem que saber reconhecer que os sindicatos não irão sair dessa sozinhos. É muito importante entender isso. Os sindicatos, eles só têm uma única chance de sair dessa. Apostar na formação de novas coalizões com forças sociais e políticas dispostas a organizar essa massa de trabalhadores, a apoiar essa massa de trabalhadores, a escutar essa massa de trabalhadores que hoje não estão, ou, enfim, têm muita dificuldade de se reconhecer no mundo sindical. Essas novas coalizões, elas têm pululado, enfim, em muitos lugares, em muitas sociedades nacionais diferentes. A gente poderia aqui dar vários exemplos. Em geral, né, o que salta aos olhos é que os trabalhadores, as experiências mais bem-sucedidas, elas tendem a estabelecer pontes entre trabalhadores nacionais e trabalhadores imigrantes, trabalhadores brancos e trabalhadores negros, trabalhadores formais e trabalhadores informais, trabalhadores homens e trabalhadoras mulheres. Isso nos traz a questão da interseccionalidade, dessa sobredeterminação de explorações e opressões, né, que tem a ver com as reconfigurações atuais do mundo do trabalho. Tem a ver com o fato de que a gente precisa urgentemente, né, articular trabalhadores explorados de trabalhadores expropriados.
são duas faces da mesma moeda, muitas vezes eles convivem, vivem nas mesmas famílias. Então, a gente tem que entender que o sindicato é parte de um movimento de reorganização do mundo do trabalho que não se esgota nele próprio, mas ele é parte importante, sim. E ele tem muito a oferecer. E, em primeiro lugar, ele tem que oferecer projetos de autorreforma. Ele tem que se abrir, ele tem que romper com as rotinas burocráticas. Ele tem que ser capaz de inovar em campanhas de sindicalização. Ele tem que ser capaz de inovar em campanhas de comunicação. Ele tem que apostar em mudanças muito radicais nas suas rotinas que tornem o sindicato mais atraente para esses trabalhadores, em especial os trabalhadores jovens. Em segundo lugar, o sindicato tem que apostar em alianças com movimentos que têm características ou identidades de trabalhadores urbanos territoriais, porque com as reconfigurações do mundo do trabalho contemporâneo, os trabalhadores eles estão circulando pela cidade, eles têm muito pouca chance de ficar concentrado num único local, num único lugar, como no passado. Então, onde eles estão, onde eles têm tempo, onde eles se encontram, onde eles podem efetivamente conversar, enfim, refletir, onde eles podem efetivamente se mobilizar. Nas comunidades onde eles vivem, nos bairros, nas periferias, nas favelas, nas comunidades onde eles moram. Eu sempre digo isso em tom de brincadeira, mas falando um pouco sério, que o modelo que nós devemos adotar é o modelo da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente tem que ser capaz de tornar a nossa ação capilar o suficiente para chegar nas famílias de trabalhadores, nas comunidades onde eles vivem, nas comunidades onde eles se reproduzem, nas comunidades onde eles interagem, refletem, onde eles socializam, enfim. Porque vai ser muito difícil você, enfim, reverter essa curva de declínio do sindicalismo organizando no local de trabalho. Não é que isso não seja importante, é importante, mas isso precisa estar articulado a toda uma nova situação, uma nova estratégia, que envolve, como eu disse, a aliança entre esses diferentes grupos de trabalhadores, enfim, fortalecer a aliança, e o sindicato tem condição de fazer isso. Existem muitos exemplos. Em Portugal, eu estudei a formação da Associação de Combate à Precariedade, Precários e Inflexíveis, e a aliança com a CGTP, enfim, a principal central sindical do país, ligado ao Partido Comunista Português, mas com outras forças também. Mas a UGT, ligado ao Partido Socialista também, enfim, uma aliança que, entre outras coisas, foi capaz de catapultar, de, enfim, alavancar aquilo que depois ficou conhecido como geringonça portuguesa, pela primeira vez, uma aliança política entre o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, que garantiu a formação de um governo de esquerda na Europa, enfim, em Portugal. Eu posso falar também da formação de novos sindicatos independentes na África do Sul, com uma flagrante participação de trabalhadores imigrantes, ou mesmo com trabalhadores nacionais, mas muito jovens, enfim, que enfrentam os antigos sindicatos tradicionais, acantonados ali dentro do COSATU, e que são experiências bem-sucedidas, inclusive de campanhas que redundaram em vitórias efetivas contra a terceirização e aumento de proteção. Por exemplo, eu analisei a campanha de sindicalização e de absorção pela contratação direta dos trabalhadores dos Correios, né? Enfim, na África do Sul. Entre outros exemplos que eu poderia dar, enfim. Nos Estados Unidos, nós temos, hoje em dia, exemplos muito importantes que devem ser debatidos e analisados, né? Eu citei na primeira parte da minha fala o Amazon Labor Union, né? Que é o primeiro sindicato, formado na Amazon, né, nos Estados Unidos, num grande galpão, num grande depósito da Amazon, State Island, enfim, tendo em vista a atuação muito decisiva do Chris Smalls como líder, enfim, e do Derek Palmer como organizador. Eu entrevistei esses dois sindicalistas, jovens sindicalistas, muito jovens, diga-se de passagem, por padrão do sindicalismo americano, e acabei publicando esse livro aqui, que eu faço um merchan aqui, uma propagandazinha.
Ao mesmo tempo, analisei também o Starbucks Workers United, que também é uma outra experiência muito interessante, com a criação de cerca de 500 sindicatos, enfim, por todos os Estados Unidos, em estados que tradicionalmente, no sul dos Estados Unidos, que tradicionalmente são muito antissindicais, mas que teve, enfim, um movimento, viveu, né, um movimento de sindicalização muito importante dos trabalhadores da Starbucks. Mas isso tudo para dizer que existem experiências bem-sucedidas protagonizadas por jovens, mas essas experiências, elas foram diretamente apoiadas pelo sindicalismo tradicional. Só que não o sindicalismo tradicional burocrático, branco, masculino, sabe, de meia idade, com as suas rotinas de negociação com as empresas e coisa do gênero. Não, um sindicato tradicional completamente reformado, que criou, vamos dizer assim, condições para que as suas direções fossem amplamente renovadas, né? O SEIU, que é o maior sindicato, maior central sindical, o Sindicato Internacional dos Estados Unidos, né? Que atua principalmente no setor de serviços, hoje é um sindicato controlado por mulheres negras, enfim, enfermeiras, trabalhadoras dos cuidados. E isso tudo é fundamental. O processo de autorreforma é fundamental. E esse processo de autorreforma veio acompanhado de iniciativas inovadoras, como, por exemplo, a criação de plataformas digitais de comunicação e do desenvolvimento de novas estratégias de organização dos trabalhadores nos locais de trabalho, que favoreceu muito a criação desses novos sindicatos, como, por exemplo, Starbucks Workers United, e contou também com o apoio desses sindicatos para a criação do Amazon Labor Union. Então, nós temos, na realidade, inúmeras iniciativas que são iniciativas concretas, que podem ser muito úteis. Mas, como eu sempre digo, a primeira iniciativa que nós devemos tomar é escutar os trabalhadores, é escutar suas demandas. Não basta você chegar para um grupo de trabalhadores jovens plataformizado, trabalhando em entregas, e chegar com uma agenda pronta. A gente primeiro precisa escutar esses trabalhadores, entender quais são as suas necessidades, as suas demandas, as suas características, e entender em que medida uma nova coalizão formada por sindicatos, movimentos dos trabalhadores sem teto, movimento de educação popular, movimento estudantil, partidos políticos, agremiações, organizações, enfim, em que medida o Ministério Público, a gente tem que entender que essa iniciativa não pode se dar à revelia das forças sociais, das forças políticas que já existem. A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem que estar atuante junto a essas novas iniciativas, enfim. E isso tudo faz parte desse movimento, desse momento de reconfiguração de identidades coletivas que passa fundamentalmente por escutar esses trabalhadores, desenvolver estratégias inovadoras, novas estratégias de comunicação, novas estratégias de mobilização, formação de alianças e saber que a crise não vai se resolver única e exclusivamente pela iniciativa dos sindicatos. Os sindicatos são parte, mas eles não vão ser capazes de enfrentar essa onda avassaladora e brutal de mercantilização do trabalho, enfim, de destruição de direitos. No mundo todo está acontecendo isso, não é só no Brasil. Enfim, pega os dados da OIT, entre 2011 e 2015, quer dizer, em 111 países, né, você teve reforma trabalhista, com a imensa esmagadora maioria dessas reformas trabalhistas eliminando direitos, dificultando a sindicalização, dificultando a atuação de sindicatos. Enfim, essa é uma onda avassaladora que não vai ser resolvida por meio da ação exclusiva do sindicato. A gente tem que ter essa clareza. Enfim, e eu acho que exemplos e iniciativas existem. A gente precisa, na verdade, refletir sobre elas e adaptá-las à nossa realidade. É esse o ponto que eu sempre enfatizo nas minhas falas. A gente tem que aprender com as iniciativas que deram certo e adaptar essas iniciativas à realidade do mundo do trabalho brasileiro, enfim, e em especial da juventude trabalhadora. Professor, muito obrigada pela sua fala. Foi muito esclarecedor e nos deu alguns nortes aí, né, dentro dessa complexidade.
Eu quero até pedir licença para me retirar e vou passar até a palavra para o meu colega Bernardo, porque eu tenho um bebê e ele está chorando muito porque ele quer mamar e dormir. Eu amamento. Mas eu queria deixar uma pergunta. E o professor, né, Rui, chegou a fazer uma colocação ao final, que é justamente o que o MPT, né, já que nós lançamos esse projeto Sindicalismo, né, e Juventude, o que nós, enquanto um órgão de Estado, podemos fazer com as nossas atribuições para facilitar, né, esse diálogo, essa aproximação entre o sindicalismo e a juventude. Aí queria fazer só essa colocação e que, né, os professores puderem fazer algum comentário e pedir até licença. Agradecer a todas e todos e pedir licença, que eu vou me retirar para poder cuidar do pequeno e amamentar. Passo para você a palavra, Bernardo. Obrigado, Priscila. Cuida do nosso pequeno Gil, que ele é a joia da Conales. Então, com essa pergunta da Priscila que ela deixou, eu gostaria que o professor Rui e o professor Marco fizessem suas considerações finais sobre essas questões que nós discutimos hoje. Por favor, seguindo a ordem da apresentação, professor Marcos, depois o professor Rui. Bom, eu queria terminar agradecendo novamente, acho que foi uma oportunidade enorme, que também é uma ligação da própria universidade, das nossas pesquisas, das nossas participações também, dos nossos engajamentos. Foi ótimo também estar aqui com o Rui, excelente. A gente faz muita coisa junto, às vezes a gente não consegue nem se ver, não se encontrar de tanta coisa que a gente está fazendo, mas foi um prazer também muito grande estar aqui com ele, poder trocar muitas das ideias aqui. E eu acho que é isso, eu acho que essa junção também, a gente falou muito aqui de coalizão, né, de ampliação, de importância das articulações, eu acho que o papel da universidade também está nisso, acho que o MPT tem tido um papel fundamental, acho que indispensável nesse quadro, e acho que, entre outros exemplos, esse aqui é um deles. E eu terminaria só dizendo que nesses espaços aqui, também nesse diálogo, né, com os trabalhadores e com as trabalhadoras, entendendo as demandas, as reivindicações, etc., que a gente vai conseguir também construindo alternativas que não são simples nesse cenário, não são fáceis e não vão ser para amanhã, né? A gente está construindo, está pavimentando um caminho aí que vai ser talvez um longo e duro percurso, mas que eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir. Então, é basicamente isso. Agradecer e estou também disponível para qualquer outra possibilidade, qualquer outra atividade e necessidade que vocês tenham. Obrigado. Eu na realidade, faço minhas as palavras do Marco, quer dizer, agradecer muito pelo convite, a oportunidade de estar aqui com os amigos, em especial com o Marco, que, como ele disse, a gente está metido em 1 milhão de projetos juntos e muitas vezes não tem tempo de se ver. Então, foi um prazer. Eu queria, em relação ao MPT, enfim, em relação à questão mais geral da justiça do trabalho, a gente tem que lembrar que, na realidade, né, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho são conquistas da cidadania salarial brasileira. Então, quando você pega, sei lá, a CLT não foi uma dádiva como muitos querem ou afirmaram durante tanto tempo, né? Ela foi o produto de década e meia, pelo menos, de luta dos trabalhadores do país pela proteção trabalhista, pela proteção dos seus direitos, né? Pela ampliação, efetivação dos seus direitos. E isso não veio como uma dádiva, veio a partir de um processo de mobilização. O contexto muda. No entanto, o processo ele é muito equivalente e semelhante. Por quê? Porque a classe trabalhadora fordista brasileira ela não nasceu pronta, como diz o Thompson na formação da classe trabalhadora inglesa, né? Quer dizer, ela não surgiu num momento determinado como o raio, como o sol, né, que aparece no horizonte. Quer dizer, ela não nasceu pronta, ela se fez. E esse processo do fazer-se, né, da classe trabalhadora brasileira, que acabou redundando, né, numa classe trabalhadora pujante nos anos 70, 80, 90, enfim. Esse processo, ele também envolveu a institucionalização de direitos trabalhistas e, posteriormente, de direitos sociais. Então, foi um processo de luta que institucionalizou direitos.
A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho fazem parte desse movimento, né? Ou seja, eles são conquistas dessa cidadania salarial e a gente não pode abrir mão dessas conquistas, a gente tem que, na verdade, atualizá-las, né? A gente tem que, na verdade, continuar esse processo de luta e de mobilização nas condições presentes e atuais. E, para isso, é necessário muita reflexão. Em primeiro lugar, a gente tem que estar aberto, né, a essas novas coalizões, como eu e o Marco costumamos falar, né, chamar, enfim, entre, por exemplo, o Ministério Público, Justiça do Trabalho, universidades, sindicatos, partidos, movimentos sociais urbanos, sobretudo, mas também o MST, como movimento rural, enfim. A gente precisa ter clareza de que esse processo reflexivo ele é permanente e ele é balizador das nossas iniciativas, né? Compreender o atual processo do refazer classista no país supõe exatamente uma reflexão coletiva a respeito de quais são os seus alcances e os seus limites. E os alcances, os limites nós sabemos, mas os alcances também são muitos e múltiplos e em várias direções. Então, a gente precisa estar junto refletindo sobre isso. Eu acho que o papel do Ministério Público do Trabalho, além, evidentemente, das suas atribuições jurídicas, legais, né, é exatamente participar dessa conversa com a universidade, com os sindicatos, enfim, na busca por soluções para essas encalacradas nas quais nós vivemos, né? Nós estamos inseridos aí no mundo do trabalho, mas o mundo no Brasil, mas o mundo do trabalho no mundo inteiro encontra-se inserido na contemporaneidade. Enfim, é isso que eu queria dizer e agradecer novamente pela oportunidade, pela participação. Professores, nós que agradecemos as palavras muito sábias, assim, eu digo como gerente do projeto que as falas lançaram muitas luzes para a gente desenvolver o nosso projeto aqui. Então, em nome da Conales, em nome do Ministério Público, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Para quem está assistindo, não se esquecer de se inscrever no canal da TV MPT e dar o seu like para receber as notificações de futuros eventos. Gostaria de agradecer também ao pessoal do audiovisual, o Tiago, que está aqui, agradecer aos nossos intérpretes de Libras, que estiveram conosco durante todo o evento, e vou dar para o encerrado o evento, renovando os meus agradecimentos a vocês. Muito obrigado.